Bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada, tá? Para você, aluno da Ayrton Senna, seja do primeiro, do segundo, do terceiro ano. Hoje, nós iremos contemplar um conteúdo importantíssimo para qualquer série do ensino médio. Em outras palavras, esse vídeo é para você. Então, por favor, tchutchuca. Hoje, nós traremos os conteúdos de elemento da comunicação e funções da linguagem. É sabido por todos que nós nos comunicamos no dia a dia, pelo mundo fora. Mas como esse processo de comunicação acontece? Para isso, eu trouxe essa mosca, parecida com uma mosca, não é? E aí, a partir dela, para deixar tudo mais didático, veremos como acontece com 6 elementos a comunicação. Por favor, tchutchuca. Primeiro de tudo, é preciso existir um emissor. Aquele que emite a mensagem. E claro, o emissor emite mensagem para alguém. Então, tchutchuca, por gentileza, coloca aqui o receptor. Com aquele que eu converso. Aquele que eu mando a mensagem para me ouvir e comunicar. Então, vocês poderiam se perguntar, poxa, para haver comunicação é necessário, então, 2 pessoas, no mínimo, o emissor e o receptor. Mas é claro que não. Porque muitas vezes nós conversamos com nós mesmos. Assim, ao mesmo tempo, quer dizer, próximos, né? O emissor e o receptor, tal hora conversa comigo e às vezes me respondo também. Então, em essas situações, você faz o papel de emissor e receptor. Beleza? Além do emissor e do receptor, é preciso haver, tchutchuca, o canal. Como assim, canal? O meio físico. E escreva aí, eu vou até escrever aqui também, para você não esquecer aí, que está assistindo o vídeo. Meio físico, isso é importantíssimo. É aquele meio físico onde se propaga a mensagem. Porque, por exemplo, hoje, com a quarentena e tudo mais, nós usamos muito nossos smartphones para nos comunicarmos. Ou seja, o nosso canal é o nosso celular. Em outras situações, pode ser até um notebook, por exemplo. E a pergunta? Professor, estou conversando com alguém, não estou usando meio físico aparentemente nenhum. Qual é o canal? O professor Marcelino não vai deixar mentir. As ondas sonoras. Porque quando eu falo, as ondas sonoras, são capazes de fazer com que minha mensagem chegue no seu ouvidinho, você processa o que eu falei e em seguida emita outra mensagem. Para assim, claro, haver comunicação. Além do canal, que é o nosso meio físico, nós temos também, tchutchuca, joga aqui, nosso referente. Como assim referente? O assunto. Porque eu não vou conversar com alguém aleatoriamente do nada. Eu sempre penso, e às vezes até inconscientemente, um assunto para falar com a pessoa. Não é à toa, por exemplo, que você conversa com algumas pessoas com assuntos predestinados a conversar já, talvez pelo contexto já construído. Aquela pessoa tem cara de falar de futebol, eu gosto de falar com futebol. Palmeiras, então, converso com ela. Já tem outra pessoa, por exemplo, que adora falar de reality show. Bota Big Brother aí, que a gente conversa o dia todinho. Ou seja, existem assuntos que você conversa, ou até está abrindo um diálogo com alguém. Quando você encontra uma pessoa na noite, por exemplo, quer puxar papo, olha só, dá aquele queixo, você fica, inclusive, pensando, e aí, conscientemente, como eu posso abrir a comunicação ali? Qual, por exemplo, assunto eu posso jogar ali para me comunicar com ela? Isso é o quê? O referente. Além do referente, por gentileza, tchutchuca, eu também tenho um código, que é o sistema linguístico que eu uso para me comunicar com a pessoa. E, claro, ela também precisa compartilhar do mesmo sistema linguístico. A grosso modo, eu posso falar que é a língua. É claro que, de antemão, nos restringe só a isso. Porque, por exemplo, se eu sei a língua do P e minha tchutchuca, que está do outro lado me ajudando, também sabe a língua do P, com certeza ali haverá comunicação. Porque ela me entende, eu entendo ela, ok? Então é o sistema linguístico, que eu uso para comunicar com a outra pessoa, me comunicar com ela. E claro, ambos precisam compartilhar do mesmo sistema linguístico. E, claro, por fim, joga aqui, tchutchuca, mensagem. Como assim a mensagem? Todo mundo não manda mensagem? Claro, mas quando eu penso em um assunto, eu não emito qualquer mensagem.
Olha, você está namorando ficando com uma pessoa, por exemplo, conhecendo ela há 6 meses, e talvez é o tempo suficiente para você pedir ela em namoro. Você chega nela e fala, fulana, quer namorar comigo? Olha que bonito, não é? O assunto talvez poderia ser relacionamento e você quer pedir ela em namoro. Outra coisa seria, olha a mensagem aqui, eu falar. A gente nasce e morre só. Talvez seja por isso que precisamos tanto viver acompanhado. Quer viver para sempre acompanhada comigo? Olha como foi a mensagem aí trabalhada, né? Foi o mesmo referente, talvez um pedido de namoro, relacionamento, mas foram 2 mensagens diferentes. É isso que exemplifica esse último elemento da comunicação. Eu trouxe aqui nessa ordem, mas não quer dizer que segue essa ordem. Ela segue as 6 simultaneamente. E a pergunta é, eu preciso das 6 para haver comunicação? Ou em falta de uma delas ainda haverá comunicação? Guarde essa pergunta aí que já eu respondo. Além disso, além de nós vermos esses 6 elementos da comunicação, para cada um deles segue uma função da linguagem. Eu posso até dizer que a função da linguagem é mais importante que se faça entender do que próprios esses elementos da comunicação aqui. Beleza? Então, quando eu falo de emissor, eu falo de uma função da linguagem muito presente em textos. O emissor é quem? Não é aquele que está conversando, que está falando, não é? Então, quando tem textos com eu sendo protagonizado por meus gostos, os meus adjetivos, os meus saberes, eu tenho uma função chamada de função, emotiva. As emoções e tudo mais. Olha só, se eu chamo alguém de bonito, por exemplo, eu estou levando em consideração tudo que eu acho bonito. Certamente, outra pessoa terá ideia de boniteza, beleza, elegância, diferente da sua. Isso é natural. Então, quando você adjetiva alguma coisa, você está levando em conta apenas o seu ponto de vista. E quando isso acontece em um texto, nós temos uma função emotiva. Não é à toa, por exemplo, que textos com funções emotivas vão estar em primeira pessoa, seja no singular ou até mesmo no plural, porque eu me incluo aí e coloco todas as minhas emoções no texto. É claro, como eu falei que para cada elemento existe uma função, para o receptor existe a função apelativa. Quando tem um texto centrado no receptor, que é aquele quem eu converso, eu tenho uma função apelativa, como, por exemplo, propagandas. Pensemos, por exemplo, em propaganda de absorvente. Olha, always aqui. E aí, é colocado, por exemplo, que a mulher que acaba, infelizmente, né, todo mês tem um processo, né, do ciclo menstrual, e aí ela usa always, um tipo de absorvente, ou qualquer outro, né, absorvente, e mostra que ela muda a vida dela quando ela usa aquele absorvente X. E aí ela faz pirueta, o cabelo dela fica bonito, ela sorri para todo mundo, o ônibus passa na hora que ela quer, ok? Isso é o quê? Um texto que centra no receptor. Eu não coloco as ideias e opiniões próprias de quem inventou aquele absorvente, mas eu coloco o que o receptor adoraria ver. Eu centro o meu texto no receptor. Dessa forma, eu tenho a função apelativa. Para o canal, eu vou ter a função chamada de função fática. Já se perguntaram, por exemplo, quando vocês atendem o telefone, muitas vezes vocês falam alô? Pois então, esse alô é para testar o canal. Eu estou usando o celular, que é o meio físico, para me comunicar com alguém. Esse alô é só para me certificar que a outra pessoa vai ouvir o que eu quero falar para ela. Sei lá, eu quero pedir alguma coisa emprestada. Primeiro eu falo alô, para ter certeza que ela está me ouvindo. E aí, depois que eu tenho certeza que ela me responde alô, eu posso falar o que eu quero falar. Porque eu tenho certeza que vai funcionar a comunicação ali. Por quê? Porque o meu canal está funcionando. Então, a função fática segue assim. E não vou longe não, na sua rede social também. Quando você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp e tem só um Vzinho, opa, problema na comunicação. Você está conseguindo visualizar que a pessoa do outro lado não está recebendo as suas mensagens. Mas quando você vê 2 Vzinhos, as coisas já melhoram.
você já tem ideia que a outra pessoa conseguiu ter acesso, ou pelo menos, né, imaginamos que ela vai ter acesso à sua mensagem, porque a mensagem chegou. Ah, e se ficou azul e não foi respondida, bem, os bons entendedores entenderão. Além da função fática, nós temos no referente a função eu vou ter que apagar, tá, para não deixar aqui confuso a função referencial, mas são essas que vocês escreveram aí. A função referencial é quando eu tento deixar de lado toda a minha subjetividade, tento não transparecer a minha posição para deixar mais em evidência apenas o acontecimento ou o fato. E quando eu falo disso, logo me lembro, por exemplo, de textos jornalísticos. Porque nos textos jornalísticos, eles se preocupam muito mais em evidenciar o que aconteceu, sem deixar com clareza, com evidência, o seu posicionamento. É claro que, convenhamos, às vezes isso não acontece muito bem. Mas, quando eu falo de função referencial, eu tenho um texto que se preocupa muito mais em evidenciar algum fato. Ok? Num código, por exemplo, eu tenho uma função chamada de função metalinguística, que é quando a coisa fala da própria coisa. Eita, professor, a coisa fala da própria coisa? Como assim? É quando, por exemplo, eu tenho uma peça teatral, você vai assistir a peça teatral e a peça teatral mostra como se faz uma peça teatral. Ou quando você escuta uma música e a música fala simplesmente como se elabora, como se produz uma música. Ou quando você vai assistir um programa de televisão e o programa de televisão mostra o programa de televisão. Inclusive tinha um programa de televisão, a gente na TV, que evidencia isso com muita clareza. Aquele programa mostra o que acontece nos programas de TV. Função metalinguística. E aí, na mensagem, nós temos a função chamada tchutchuca de função poética. É quando eu emito a mensagem, mas não de qualquer jeito. Eu emito uma mensagem bem mais elaborada, pensando inclusive em cada palavra. Não é à toa que poemas seguem a função poética, porque cada palavra é escolhida a dedo. Assim acontece em canções também. As canções, para inclusive manter uma melodia, cada palavra é colocada na ponta do lápis. E aí, vendo tudo isso, eu volto a perguntar. Lembra que eu perguntei a vocês se, para haver comunicação, os 6 elementos precisavam funcionar ou, em falta de um deles, ainda assim existiria comunicação? Pois então, com certeza você chegou na resposta que é necessário que os 6 funcionem. Se apenas qualquer um deles, dos elementos da comunicação, deixar de funcionar, a comunicação não vai rolar. Se eu não tenho um receptor, eu não tenho para quem mandar mensagem, é complicado. Se eu não tenho, por exemplo, um código que é compartilhado por ambos, não vai rolar. Já pensou falando, por exemplo, a língua do P e uma pessoa falando em latim? Não vai dar certo, tá? Se eu não tenho um assunto, a comunicação nem vai ser aberta. Então, é necessário que os 6 elementos da comunicação funcionem para, claro, ter a comunicação. Ok? E ainda assim, às vezes está errado, porque tem uns maus entendidos, não é? Vamos nós. Amadurecendo tudo isso, olha que você entendeu, mas você não aprendeu. Para aprender, coleguinha, você vai assistir esse vídeo 3 vezes. 3 vezes. Fazer mapa mental e tudo, bebê. Aí você aprende. Beleza? E claro, depois que você assistiu 3 vezes, fez mapa mental e tudo, você vai para continuar o vídeo e vai ver a questão que eu coloquei aqui, que a Tituca vai passar para mim. Enem 2012. Olha o texto, desabafo. Já tem uma ideia de função. Tenho certeza que você já tem na sua cabecinha uma ideia de uma função da linguagem. Vamos ler o texto. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Aqui temos para texto, né? A fonte de foi retirado esse texto. Percebam bem, pessoal. Eu fazendo algumas indagações e vocês vão responder no outro lado. Juro que eu estou ouvindo.
Em que pessoa está esse texto? Primeira, segunda e terceira. Eu, tu ou ele? Quando eu falo, desculpe-me quem é? É eu? É tu? É ele? Tira daí. Aqui, por exemplo, eu tenho preocupação em evidenciar algum fato ou colocar em evidência minhas emoções? Vão aí respondendo as indagações que eu estou ouvindo. E estou ouvindo muitas respostas corretas, graças a Deus. Vamos passar. Aí, para facilitar, vou colocar 5 itens. Mas aluno bom nem precisa de item para chegar na resposta correta. Que você chegue a isso. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Epa, deixa eu parar aqui. Apresentei 6 funções da linguagem. Mas não quer dizer que cada texto vai ter apenas uma das funções. Vou até ler de novo. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Ou seja, em um texto, eu posso ter várias funções da linguagem. Se duvidar, as 6, 2, 3, 4. No entanto, sempre uma se mostrará predominante no texto, mas em evidência. E é esse que vai querer saber aqui, ó. Com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Olha que questão abençoada. Ela já te diz qual é a função que está presente. Função emotiva ou expressiva, que é outro nome para a mesma função emotiva. Já te dá qual é, então fica muito mais fácil. A função emotiva é aquela que é centrada em quem? Claro, no emissor, ok? Que joga no texto todas as suas emoções, todos os seus posicionamentos, a sua subjetividade, os seus gostos. Função emotiva ou expressiva. Pois, faltam os itens. Vamos lá. Item A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Eita. Item B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Então, letra C. O interlocutor é o foco do enunciador da construção da mensagem? Item B. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais? Ou item E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Eu, como gosto de desavesso, de trás para frente, vou começar do item E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. No texto da questão aqui enunciado diz que nós temos um texto que predomina a função emotiva ou expressiva. Quando tem um enunciador que tem o objetivo principal de fazer a manutenção da comunicação, como o alô, eu tenho a função fática. Exatamente. A função fática é aquela que testa o canal. Alô, será que o celular está funcionando? Alô, função fática. Se é a função fática, elimina, porque nós queremos qual? A função emotiva ou expressiva. Então não pode ser o item E. Item D, o referente, o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. O referente é o quê? O assunto. Quer falar de política, quer falar de religião, quer falar de futebol, é o assunto. Quando o assunto é o elemento principal, em uma função da linguagem, nós temos a função... O quê? Função referencial. Exatamente. Então, ó, elimina item D. Eu não quero essa, eu quero a função emotiva. Item C. O interlocutor é o foco do enunciador. Ixi, mas o que é interlocutor? Interlocutor é aquele com quem eu converso, com quem eu direciono a minha mensagem. Em outras palavras, o receptor. Quando o receptor é o foco da construção do meu texto, da minha mensagem, eu tenho o quê? A propaganda. Função apelativa. Então, não quero essa. Função apelativa não é a questão que quer. Eu vou pular o item B. Eu quero pular, vou pro item A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Lembra do código? Sistema linguístico. A coisa falando da própria coisa. Ou seja, função metalinguística. Exatamente. Então não pode ser o item A. Não quero essa função. Eu quero qual mesmo? Emotiva ou expressiva. Portanto, vamos ler o item B.
A atitude do denunciador, daquele quem fala, do emissor, se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ou seja, coloco no texto que tudo que eu penso, tudo que eu acho, que eu acredito, a minha subjetividade, as minhas emoções. Portanto, se é isso que está colocando no texto, e lembra que eu perguntei em qual pessoa está? Primeira, o que é comum da função emotiva. Não tem lá, estou nervoso, estou zangado. São o quê? São coisas que o emissor está passando e coloca em seu texto. Isto é, eu tenho uma função que expressa, coloca em evidência as minhas emoções. Em outras palavras, função emotiva. Tenho certeza que você acertou. E para mais vídeos como esses e com meus colegas maravilhosos, se inscreva no texto. Se inscreva no YouTube, na nossa conta do canal. Caso contrário, você vai ganhar -1 agora. Beijo no coração, pessoal. Logo mais teremos outro vídeo com questões só sobre esse conteúdo, tá? Então estudem. Beijo, até mais.